Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o José Eduardo Souza, que foi aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. José, eu quero agradecer pela sua disponibilidade dessa entrevista em Eu vídeo. que agradeço. Você que também participou de uma live, né? Já deu uma entrevista via Instagram, que está disponível lá no nosso Instagram, vale a pena conferir. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Primeiramente, muito obrigado, Thaís, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de vir aqui. Eu já assisti muitas entrevistas antes, já assisti Quarta das Carreiras, já assisti muita coisa que me deixou animado lá atrás, então é bem legal poder participar desse lado aqui da câmera hoje. Então, me apresentando, meu nome é José Eduardo, eu tenho 27 anos, sou daqui de Brasília mesmo, nascido e criado em Brasília. Passei agora para o Tribunal de Contas da União, para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em Economia, eu fiz graduação em Economia na Universidade de Brasília, fiz mestrado depois também em Economia, na FGV lá do Rio, e nessa fase eu estava muito sem saber para onde, o que eu pretendia seguir e tal. Quando eu saí da minha graduação, eu não pensava ainda muito em concurso, estava bem na dúvida, com muitas portas abertas, não estava querendo me fechar muito. E eu via que muitos economistas mais renomados tinham mestrados, tinham doutorados em instituições renomadas, e me pareceu um bom caminho para seguir na época, né? E eu resolvi fazer o meu mestrado então lá, mas acabou que ele foi um pouco não foi exatamente o que eu esperava. Eu fiz lá, nunca me encontrei exatamente no curso, nunca fiquei plenamente satisfeito, não sabia se queria seguir exatamente naquele rumo. E embora abrisse muitas portas, fosse um curso bom, renomado, abrisse várias oportunidades, eu finalizei o meu mestrado muito perdido e com pouca motivação para seguir naquele mesmo caminho. Seria principalmente no mercado financeiro, alguma coisa do tipo. E eu aproveitei que eu terminei o meu curso do mestrado, foi exatamente em março de 2021, junto com a pandemia. E eu acabei pensando, poxa, talvez seja uma boa oportunidade, aproveitando que o mundo parou naquela época, né? Eu fiquei, cara, talvez essa seja uma oportunidade que eu tenha para me reinventar, para procurar algum outro rumo que me agradasse mais, que me satisfizesse mais. E aí, então, em março de 2020, eu comprei o pacote de estratégia, abri minha aula 00 de Direito Constitucional do Ricardo Vale e Nádia Carolina, não me esqueço, e comecei a estudar, comecei a me preparar. Comecei a me preparar já desde o início focado nessa área de Tribunal de Contas, por um misto de motivos, né? Já tinha uma certa afinidade pelos assuntos que eu já tinha estudado na minha formação, por ser uma área que paga bem, que dizem que tem uma qualidade de vida boa do trabalho, e também o edital me agradou muito, não só pela afinidade com as matérias, mas também porque me agradou desde o início a possibilidade de estudar para um edital muito amplo, extenso e exigente, né? Porque eu pensei na época, talvez fosse a melhor forma de eu começar a minha preparação para concurso, porque se eu me preparasse para um edital longo, com muitas matérias, exigente, mesmo se aquele eventual concurso não desse certo em algum momento, eu ia estar me preparando em alto nível para quase tudo que aparecesse aí no meio do caminho, né? E além disso, outro fato curioso sobre mim é que eu sou filho de pai e mãe auditores do TCU. Então, desde sempre eu tinha contato, sabia um pouco, conhecia a qualidade de vida que eles tinham, né? Quando eu era bem jovem, isso não fazia tanta diferença porque eu não dava muita bola, sabe? Sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Minha mãe já tinha me falado quando eu era adolescente, olha meu filho, o TCU é um lugar muito bom, considere estudar pra lá, já vi outros filhos de servidores estudando e entrando. Eu não entendia, eu ia fazer economia, eu ficava, um tribunal, como assim? Não era claro pra mim o que eu tinha a ganhar com isso. Então fui fazer meu mestrado, fui para outros rumos e acho que acabei que eu tive que ver um pouco na prática, né? Eu fui lá pro Rio, trabalhei na FGV um período e eu comecei a perceber que, caramba, não é todo mundo que tem a qualidade de vida que eu cresci acostumado a ver os meus pais tendo. Eu estava procurando me reinventar, né? Eu pensei, não, realmente acho que pode ser uma boa ideia dar uma chance para esse estudo para o Tribunal de Contas. E tinha tudo para poder já ser concurseiro há muito mais tempo, né? Pensando que é uma pessoa de Brasília, que Brasília, né, se respira concurso, o pessoal conta que as crianças aqui já nascem, né, sabendo, aprende a ler, né, já nasce pensando em Constituição, aprende a ler Constituição, antes de aprender a ler qualquer outro livro. Você com pais servidores públicos, mas precisou, né, ir para a realidade do mercado privado para ver que realmente no serviço público que você encontraria a qualidade de vida que você queria, né? Exatamente, é curioso, né? Eu tinha tudo para ser um concurseiro raiz desde bem novo, mas digamos que eu fugi um pouco até eu me encontrar no mundo dos concursos.
Mas um indício talvez de que fosse uma boa para mim e eu não percebi, né? É que a forma de ingresso nos mestrados em economia é feito por meio de uma prova, que é um concurso, chamado ANPEC. Que é exatamente um concurso com as matérias do curso de economia e você faz. E eu lembro que eu gostei muito de estudar para essa prova, fui bem, pude fazer o mestrado, escolher onde eu ia fazer o meu mestrado. Talvez desde lá já fosse um indício que eu deveria ter percebido que, pô, eu gostava dessa coisa de estudar para um concurso. No momento dessa gravação, você está em 4º lugar, né, mas ainda não saiu o resultado definitivo pós-recursos das discursivas. E aí veio a aprovação, né, praticamente no topo da lista, levando em consideração aí o número de inscritos nesse concurso. Como foi contar para o seu pai, para sua mãe, que já são servidores, né, para os familiares, amigos em geral, que você tinha alcançado a aprovação e nessa ótima colocação? Olha, foi muito, muito gratificante mesmo. Eles, não preciso nem dizer que ficaram extremamente felizes e orgulhosos e aliviados também de ter dado tudo certo, né? E sabem que eu vou entrar uma vida muito bacana a partir de agora. Então ficaram muito felizes. Também, mesmo eu falando, não, ainda não é o resultado definitivo, mãe mal consegue se conter, quer contar para todo mundo, então faz parte. A gente está falando da sua aprovação no concurso do Tribunal de Contas da União. Você comentou que desde o início era o seu foco Tribunal de Contas e da União pelo fato de ser abrangente e de possibilitar fazer outros concursos estaduais, né? Mas você chegou a fazer outros concursos ou realmente mirou no TCU e foi um acerto de primeira? Eu mirei sempre no TCU, mas também fiz, sim, outros concursos, né? Eu comecei a estudar, como eu falei, em março de 2020 e comecei me baseando no edital do TCU de 2015, que era o concurso anterior. Então fui seguindo aquela linha, começando das matérias mais básicas, mais gerais, assim, que pudessem me permitir fazer mais provas, para depois ir afunilando. Mas aí, passados alguns meses de estudo, com uns 4, 5 meses de estudo, a prova do TCDF começou a esquentar mais, né? O TCDF já tinha edital, mas tinha sido suspenso por causa da pandemia, e o TCDF voltou a esquentar, tava na iminência de remarcarem a data da prova, né? Nessa fase eu fiz uma adaptação e mudei um pouco o foco para o TCDF. Claro que isso era uma mudança pequena, porque os editais eram muito, muito parecidos. Foi uma pequena mudança só de rumos, e aí eu comecei a me preparar para o TCDF, né? Então, estudei forte lá para o TCDF, no ano de 2020 foi muito intenso. Em 2020 eu saí do Rio, voltei para Brasília para casa dos meus pais e me dediquei integralmente aos estudos, né? E foi um ano muito intenso, porque eu estava correndo atrás de um edital enorme. Esses editais de Tribunal de Contas são muito extensos. Então, fiquei me preparando só para o TCDF. Daí, fiz a prova do TCDF, que foi em fevereiro de 2021. E eu fiz uma prova muito boa, assim, eu considero, né? Eu fiz a prova com 11 meses de estudo e, assim, que eu me lembro, faltou, tipo, um ponto para eu ter minha discursiva corrigida, né? Não me abalou, assim, eu senti... Claro que dá uma pequena decepção na hora, você fica, poxa, por tão pouquinho, né? Mas, por outro lado, eu me senti motivado e me senti confiante. Eu fiquei, caramba, eu acho que eu tenho potencial. Eu com 11 meses fiz uma prova num alto nível, assim, né? Consegui correr atrás desse edital e fazer uma boa prova. Eu acho que eu tenho uma boa perspectiva para continuar seguindo e dando o meu melhor aqui, né? Então, fiz a prova do TCDF em 2020. Aí, logo depois da prova do TCDF, a minha forma de estudar ela deu uma mudada boa, porque entre o início dos meus estudos e a prova do TCDF eu fiquei integralmente por conta dos estudos, só estudando entre aspas, né? Depois do TCDF eu julguei que era um bom momento para eu começar a arrumar um trabalho, conciliar, porque eu julguei que ia me fazer bem, ter uma mudança um pouco de rotina, né? Porque ficar 100% numa rotina só por muito tempo, pelo menos pra mim, me cansa um pouco, começa a me ficar até um pouco antiprodutivo pra mim. Apesar dos traumas que eu tive lá no mestrado, algumas desilusões, mas eu ainda tinha, querendo ou não, eu ainda tinha um diploma que é valorizado e que eu podia usar a meu favor, né? Então, procurei emprego no currículo mesmo. Aí, em maio, eu comecei a trabalhar no Ministério da Economia num cargo em comissão, mas fiquei lá menos de um mês e depois troquei para onde eu trabalho até hoje, né? Que é o BID, que é um organismo internacional. Então, a partir dessa época aí de maio, junho do ano passado, eu comecei a viver uma nova rotina, né? Que era conciliando trabalho e estudos. Então, foi outro desafio que eu tive que encarar, que é uma rotina bem diferente, muito mais regrada que precisa. Nesse mesmo tempo, aí fui fazendo outras provas que apareceram, né? Umas provas que foram muito boas para mim nesse período foram as das polícias, né? Polícia Federal e Polícia Civil do DF. Assim que eu tinha feito a prova do TCDF, eu estava muito cansado, assim, depois de um pós-edital você fica realmente saturado um pouco. Então, eu tirei lá umas 2 semaninhas de férias, e quando eu voltei a estudar, mesmo assim, eu não queria olhar para assunto de Tribunal de Contas, pelo menos por um tempinho, né?
E eu vi que a prova da Polícia Federal estava se aproximando e eu falei, pô, acho que é um bom teste para mim, né? Aquela história, né? O edital do Tribunal de Contas da União e do DF tinha me preparado muito bem já. Só faltava uma matéria, pelo que eu julguei, assim, né? Que era informática, mas que era a matéria mais importante do concurso da Polícia Federal. Então eu fui lá em 2 semanas, vi o material inteiro de informática, só para pelo menos poder fazer uma prova séria, né? E para minha surpresa, funcionou muito bem. Eu fiz a prova da Polícia Federal e eu fui aprovado dentro das vagas, fiquei lá em mais ou menos 150. Eu acabei não entrando somente porque julguei que não era o melhor para mim naquele momento, né? Não era exatamente o meu foco. E também o início do curso de formação seria já na época de pós-edital do TCU. Isso envolveria eu ficar 3 meses num regime de internato lá no curso de formação. Não era meu foco, eu estava bem no meu trabalho, eu trabalho até hoje em home office, me dá muita flexibilidade para estudar. Então eu julguei que não era o momento, então acabei não entrando na Polícia Federal, mas óbvio que uma aprovação dessa, ela faz muito bem para você, eleva sua autoestima, sua confiança, te dá orgulho. Passei também na Polícia Civil do DF, um pouco depois, e no concurso de temporário do Ministério da Economia. Então essas foram as principais provas que eu fiz aí nesse meio do caminho dessa jornada. Você comentou da experiência que você teve de se dedicar integralmente aos estudos para concurso público. Eu vejo que quem pode fazer isso, né, às vezes pensa por outro lado, nossa, mas se eu estivesse trabalhando, talvez eu organizaria melhor meu tempo, daria mais valor ao tempo que eu tenho, teria uma renda para poder ajudar também a investir em materiais. E às vezes quem tem que se dedicar aos estudos, conciliando com o trabalho, queria estar do outro lado, podendo se dedicar integralmente aos estudos para concurso público. Então, de maneira mais geral, o que você considera que são os prós e os contras, né, de quem consegue se dedicar exclusivamente e você que também agora está pela experiência de ter, né, que conciliar com o trabalho? É exatamente isso. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a gente sempre tá com inveja do outro, né? Então, pô, eu acho isso interessante da minha trajetória porque eu vivi, assim, exatamente o mesmo período de cada um. Foi 1 ano integralmente dedicado ao estudo e 1 ano trabalhando e estudando. Eu sei exatamente, assim, os prós e os contras, né? Quando você está integralmente estudando, eu achei que foi muito positivo para mim no início dos meus estudos, né? Na fase inicial. Eu tinha muita matéria para correr atrás. Então, eu achei que foi muito proveitoso eu estar sempre tendo dedicado aos estudos, porque eu tinha uma rotina muito intensa, com a carga horária longa, e com isso eu consegui ter uma imersão no mundo dos concursos, né? Eu que nunca tinha estudado nada de nenhum tema de concurso, né? Só um assunto ou outro que eu já tinha visto na faculdade, mas não conhecia nada de direito, conhecia praticamente nada de contabilidade. Então, para mim foi muito importante ter essa imersão. Então, eu fiz uma jornada bem intensa no primeiro ano. Eu fazia lá umas 7 horas líquidas por dia de semana, no início, quando eu comecei. Facilitou para mim que eu já tinha uma bagagem de estudar muito, né? Ao longo da minha vida na faculdade, na pós, eu estudei muito, então eu já tinha essa rotina, né? Não tão organizada, mas eu já sabia como era estudar muito, né? Então eu comecei ali com 7 horas líquidas em dia de semana e mais umas 4 horas em final de semana, um sábado de manhã, assim. E passado mais um tempo ainda intensifiquei ainda um pouco mais, eu senti que eu aguentava ainda. Com 7 horas, por incrível que pareça, eu ainda estava me sentindo vivendo uma vida saudável lá. Começava ali umas 8 da manhã, estudava umas 3 horas e meia, 4 até a hora do almoço, depois mais umas 3 horinhas. Umas 6 da tarde conseguia parar, fazer um exercício, me distrair um pouco. Mas vendo que a prova do TCDF se aproximava e eu sentia que eu tinha energia, eu aumentei para 8 horas líquidas em dia de semana e mantive o final de semana com 4 horas líquidas. Aí realmente ficou uma rotina puxada, aguentei, mas estava mais no limite, assim, né? Então a vantagem é essa, você poder em pouco tempo correr atrás de um edital muito extenso. E também o fato de que a sua concentração, você consegue direcionar ela para um lugar só, né? Porque trabalhar e estudar acaba que você tem que fazer esse malabarismo, né? Mas por outro lado, você acaba que sente uma pressão maior em cima de você. Você sente mais pressa para passar por não estar trabalhando, você sente mais pressão, mais nervosismo. Então tudo isso conta e conta muito. O psicológico conta muito. Agora, já trabalhando, né? São outros desafios, né? Eu acho que a melhor parte é essa do psicológico, né? Se você está trabalhando, ganhando dinheiro, vivendo uma outra rotina que faz você espairecer um pouco, mudar de ares, tudo isso te deixa um pouco mais tranquilo, deixa a sua confiança um pouco maior, talvez, e te faz sentir menos pressa, assim, né? Então, assim, só disso você já fica menos nervoso. Mas o grande desafio é, com certeza, arrumar tempo para estudar. Eu não vou mentir, é bem desafiador, é necessário abrir mão de alguma coisa ou outra, você tem que ter uma rotina muito regradinha, né? No meu caso, o que eu fazia era o seguinte, quando eu fui
virar para essa fase, né, do trabalho, eu estudei assim, algumas opções, vi vídeo de quem conhece, de quem já viveu. E eu vi uma coisa que para mim pareceu fazer muito sentido, né? Era melhor estudar, se possível, né? Melhor estudar antes do trabalho. Porque o trabalho, ele te cansa, ele te estressa, às vezes acontecem imprevistos, você sabe a hora que você vai começar, mas às vezes não sabe a hora que você vai terminar o trabalho. E depois você termina um dia de expediente, que, nossa, você tá querendo, implorando para fazer outra coisa, querendo assistir uma TV, ficar no sofá. Então eu pensei, olha, eu vou tentar estudar antes do trabalho. E felizmente, eu tive o privilégio de poder estar num trabalho que me dava muita flexibilidade, né? Eu não tinha que bater um ponto exato, não mudava muita coisa se eu começasse às 9 ou às 11, desde que eu cumprisse as tarefas que eu preciso cumprir. Então, eu comecei eu defini a minha rotina para eu acordar ali às 6 da manhã, 6 em ponto, começar a estudar e definir uma jornada de mais ou menos 4 horas líquidas de estudo, o que me fazia estudar até mais ou menos ali umas 10h30, 10h40 da manhã. Aí depois disso eu começava o dia de trabalho e trabalhava lá até de noite, até umas 7 da noite mais ou menos. Então é uma rotina bem puxada. Mas mesmo assim eu ainda tinha ali um finalzinho de noite para tentar fazer um exercício, cuidar da minha saúde, porque tudo isso também ajuda a manter o seu psicológico bem, né? Eu vejo que no estudo acho que o mais importante é o autoconhecimento, né? De você ver o horário que você vai render mais, né? De você ver o quanto você aguenta estudar com produtividade. Eu vejo que você teve muito isso, né? De testar e ver o que é melhor para você. E uma coisa também que eu acho que varia muito de concurseiro para concurseiro é o método de estudo. Você foi mais adepto aos PDFs, a videoaulas, chegou a utilizar materiais complementares, como passo estratégico, trilha estratégica? Primeiro lugar, com relação a isso, né, eu acho que é importante falar que não existe uma fórmula mágica, não existe o jeito certo, né? Eu acho que é importante cada um assim, pesquisar, analisar os prós e os contras de cada opção, né? Mas saber que você tem que ir se testando, experimentando, testando, adaptando para o seu caso, né? E assim você define. Para mim, eu sempre gostei mais de estudar por PDF. Eu sempre fui uma pessoa, desde antes dos concursos, que eu aprendi mais, tinha mais facilidade de aprender lendo do que escutando. Porque eu acho que quando eu assisto uma aula, eu sou uma pessoa um pouco, eu me considero uma pessoa um pouco dispersa. Então, não raro eu estou assistindo a aula e eu começo a viajar, a me distrair por um segundo e quando eu vejo eu não lembro onde eu estava. Perdi algum trecho que poderia ser importante. Quando eu estou lendo, eu sempre senti mais facilidade de, sei lá, eu estou lendo ali o PDF e eu termino um parágrafo e eu fico, putz, eu me distraí, eu preciso reler esse parágrafo, eu não entendi ele plenamente, então eu tenho mais facilidade de ter esse senso crítico. Então sempre tive mais facilidade de aprender lendo, então eu gosto mais dos PDFs, porém eu também usei, em alguns momentos específicos, as videoaulas, né? Eu usava como um complemento. Quando era véspera de prova, muitos professores publicavam aquelas aulas com revisões gerais de determinada matéria. Eu sempre gostei de assistir esses vídeos na semana de reta final. Acho que são revisões muito boas. E também, por exemplo, numa época de pós-edital, você está muito cansado. Você realmente está trabalhando no seu limite, assim, né? E no primeiro ano de estudos, depois de estudar ali 8 horas líquidas, ou mesmo no segundo, depois de estudar 4 horas e depois trabalhar o dia inteiro, nem que eu quisesse eu tinha condição de sentar na cadeira do meu computador e ler um PDF, nem que eu quisesse. Então, as videoaulas entravam como um bom complemento, porque ali chegava no final do dia e às vezes eu escolhia uma videoaula e assistia. E pra mim, como eu falei, era um complemento, eu assistia sem pressão, assistia no sofá mesmo, como um extra, como uma hora extra, assim, sem exigir muito de mim, sem me cobrar muito. E então foi um complemento que caiu bem várias vezes. E no PDF você fazia marcações, chegou a fazer um material personalizado, resumos? Eu fazia marcações, grifos no PDF, mas acabava que eu nem consultava tanto eles, assim, né? Para mim, o principal foi o material que eu fui produzindo, que alguns chamam de caderno de erros, também parece um resumo, de certa forma, que foi o seguinte, né? Quando eu estava lendo a matéria pela primeira vez, eu tinha um foco bem claro de finalizar a disciplina. Quando eu estava correndo atrás do edital, eu queria terminar o edital. Então, eu não fazia resumos nessa fase inicial, né? Eu somente lia, fazia exercícios. Depois, já quando eu estava naquela fase que eu já tinha terminado várias matérias, uma matéria específica, aí eu entrava no modo de revisão dessa matéria e nesse modo de revisão eu comecei a me preocupar com produzir um material para mim, para eu poder revisar, para eu poder me preparar, fazer uma revisão de véspera, né? E aí eu comecei a montar um material que eu ia fazendo, as minhas revisões, via de regra, eram por questões, mas à medida que eu ia fazendo questões, errava,
alguns assuntos, ia vendo que, assim, caramba, isso aqui é um peguinha, isso aqui é uma coisa que tem que estar na ponta da língua, que tem que estar decoradinho. Eu fui montando um material, né, que no início ele tinha esse nome de caderno de erros, né, fui anotando lá o que eu errava mais, coisas que estavam me sendo mais difíceis, mas com o passar do tempo foi ficando tão grande que para algumas matérias ele foi virando um verdadeiro resumo, né, mas eu acho que para mim a chave desse resumo é que ele não foi um resumo que eu fazia, como posso dizer, ao vivo. Eu acho que não é proveitoso muito você ler uma aula e imediatamente depois fazer um resumo, porque assim que você lê uma aula, você ainda não tem um senso crítico exato de o que é mais importante ali, o que é menos, ou então às vezes você acha que alguma coisa é difícil, mas você lê pela primeira vez e parece difícil, mas no final das contas nem é, cai tanto que você decora fácil depois. Então eu acho que depois que você já leu o conteúdo inteiro, já revisou por questões algumas vezes, você começa a ter muito mais embasamento, muito mais senso crítico para determinar o que precisa ser passado para uma anotação, né, para um resumo, e o que não, né? Então fui produzindo esses materiais e eles eram a minha fórmula para revisar o material, para reler de véspera antes de uma prova. Então, assim, acho que era o meu principal material de resumo era esse. Você teve 2 momentos distintos de preparação, né? O primeiro que você tinha muito mais coisa nova para estudar, mas também tinha mais tempo. E um segundo momento em que esse tempo diminuiu, mas em compensação muita coisa devia ser só revisão, né? Você não precisava ter que aprender tantas coisas novas assim. Então, pensando nesses 2 momentos distintos, como que você montou seus cronogramas? No início, né, primeiramente, assim, eu acho que vale ressaltar que antes de eu começar a estudar, eu fiz uma pesquisa boa, eu pesquisei muito no YouTube sobre materiais de cursinho, sobre coaches aí que ensinavam técnicas, e eu fui me informando sobre as melhores formas de estudar, né. Isso me ajudou muito, porque eu sinto que desde que eu comecei a estudar, eu já comecei estudando de uma forma correta, eu não perdi tempo errando muito. Me informando, eu fui elaborando, misturando o que eu via e o que eu também adaptei para o meu caso, né? Então, assim, para mim, no início, o edital que eu estava me baseando era o TCU de 2015, que era enorme, tinha umas 20 disciplinas ali, né? Então, eu não coloquei todas juntas no ciclo, comecei colocando umas 7, mais ou menos, e sempre por essa ordem da mais geral para mais específica, né? Até porque, se naquela época aparecesse um concurso, algum concurso que eu não estava sabendo que aparecesse de oportunidade assim, quanto mais geral fossem as matérias que eu estava estudando, melhor preparado eu estaria, né? Então comecei estudando ali as básicas, né? Português, constitucional, administrativo, contabilidade pública, AFO, contabilidade geral. Então comecei por aí. À medida que eu ia finalizando uma disciplina, eu ia colocando uma nova, né? E para definir cargas horárias também, eu me tentava fazer um equilíbrio entre, acho que 3 fatores, assim, né? Primeiro lugar, o tamanho da disciplina, disciplinas que sejam muito grandes, né? Eu sabia que ia demorar muito tempo para acabar elas, então já fui colocando elas desde o início, né? Agora, em termos de carga horária, né? Era o tamanho da disciplina, porque quanto maior era a disciplina, mais carga horária eu tinha que dedicar para conseguir ler aquele material inteiro, né? O nível de importância para determinado concurso, né? Quanto mais importante para aquela prova, mais dedicação eu ia colocar naquela matéria, e também o nível de dificuldade, né? Porque, por exemplo, pode ser que uma matéria seja muito importante para o concurso, mas se ela for muito, muito fácil para mim, eu tiver muita facilidade, também não vou colocar uma carga horária exagerada. Então eu ia fazendo um balanço desses 3 fatores e definindo para mim a carga horária ideal. Mas sempre variava entre blocos de estudo, assim, entre 40 minutos a 1h30 no máximo. Algo por aí. Ia fazendo o ciclo de estudos. E você chegou a fazer simulados? Se sim, em que momento você achava que era melhor fazer? Depois de já ter passado por todo o conteúdo, ou desde o início para já ir vendo, já tendo uma noção de como seriam as suas possíveis provas, futuras provas? Então, se você fez simulados, em que momento você achou que já era o momento certo de você iniciá-los? Eu fiz simulados sim, acho que é muito importante, mas eu não fiz desde o início, né? Como eu falei, quando eu estava no período inicial, o meu foco era ler as aulas, e ir percorrendo o edital e finalizar o edital. Essa era a minha prioridade. Então, nessa época, eu só lia e fazia os exercícios do próprio PDF. E para revisar, o que eu fazia era algo que eu aprendi na internet também, que para mim funcionou muito bem, que eu estava lendo uma disciplina e eu estava lá lendo a aula, digamos, 5. E assim que eu terminava essa aula, eu fazia todos os exercícios pares do PDF. Ou seja, só metade. Mas o que eu fazia é que, assim que eu terminava de fazer esses exercícios, eu voltava para os exercícios ímpares de 3 aulas atrás. Então, por exemplo, quando eu terminei a aula 2, eu fiz o exercício só os pares. Aí, beleza, depois que eu fiz a aula 5, fiz os pares da aula 5 e retornava para os ímpares da aula 2.
Então, era uma forma fácil de eu revisar, né? Porque eu não tinha que planejar muita coisa, já estava tudo pronto. Eu só terminava a aula 5, eu sabia que eu tinha que voltar para a aula 2. Terminava a aula 6, sabia que eu tinha que voltar para a aula 3. E não fazia mais exercício por causa disso, né? Então foi uma forma fácil, prática que eu arrumei de revisar. E eu sempre gostei de revisar mais por questões do que por leitura, né? Então esse era o meu método de revisão. E agora, então, nesse primeiro momento, os simulados ficaram de lado. Porém, a partir do momento em que eu já estava com a maioria das disciplinas finalizadas, estava no modo de revisão em todas, aí sim, e as provas já estavam se aproximando, aí sim eu acho que o simulado ele entra com um papel fundamental. Além de você treinar uma habilidade diferente, que é aquela de você lidar com todas as matérias ao mesmo tempo ali, no mesmo momento de estudo, né? Você aprende algumas lições valiosas fazendo simulado, né? Você aprende a lidar com tempo de prova, se você está demorando muito ou pouco. Você aprende a escolher a ordem que você prefere para fazer as questões. Se você prefere começar por português ou deixar para o final, coisas do tipo. E você aprende a lidar com o próprio nervosismo, né? Porque se você está fazendo lá o simulado, você se depara com uma questão que está muito mais difícil do que você esperava, isso dá um certo nervosismo, te abala um pouquinho, você tem que aprender a lidar com essas sensações, com essas emoções, porque na prova isso vai acontecer. Então, tudo isso são razões pelas quais o simulado ajuda demais para você se preparar para a prova, principalmente na reta final. O concurso do TCU, né, eu acho que isso não acontece na maioria dos concursos, né? Ele teve a prova discursiva feita depois, né? Você ia fazer a objetiva e a prova discursiva foi feita aí, né, algumas semanas ou meses depois. Diferente, por exemplo, da CGU, que foi tudo no mesmo dia. Eu vejo que isso para uns pode ser uma desvantagem, porque se ali você já faz a prova, já fica livre de uma vez, já pega o resultado de tudo, né? Isso traz talvez um certo alívio, mas ao mesmo tempo isso garante que você pode ter um intervalo maior para poder estudar, né? Focar na objetiva e deixar para focar na discursiva depois que você vê que foi bem na objetiva, né? Tiver ali já garantida essa primeira parte. No seu caso, como foi a preparação para essa prova discursiva? Uma parte tão importante, né, do certame. Fez diferença na sua colocação também a nota da discursiva? Fez. Em primeiro lugar, é interessante que, assim, eu lembro que quando saiu o edital e eu vi que a prova discursiva era 2 meses depois da objetiva, eu fiquei muito desapontado, porque eu já estava muito cansado, só queria saber das minhas férias. Então, eu lembro que eu fiquei, nossa, cara, 2 meses a mais de dedicação. Mas vamos lá, né? Mas agora eu não reclamo, né? Deu certo, então, assim, que bom, né? Assim que eu vi que eu ia ser chamado para fazer a segunda etapa da discursiva, aí eu precisei bolar uma forma de estudar mais focada, né? Mas, então eu gastava ali uns 2 dias por semana fazendo peças técnicas, né? Então assim, e questões, porque a prova ela consistia em uma peça técnica de 50 linhas e 4 questões de 20, se eu não me engano. Eu estou um pouco esquecido. Então, 2 dias por semana, digamos, sei lá, segunda e terça, eu fazia uma peça e 4 questões, que era um simulado mesmo da prova. E corrigia tudo, procurava o gabarito, via que eu tinha errado, enviava para correção de professores especializados. E nos outros dias da semana eu cuidava de manter minha revisão dos conteúdos, porque no final das contas é muito importante treinar a escrita para você estar preparado, melhorar a sua gramática, seu português, o hábito de escrever, mas você tem que saber que o que vai cair numa prova desse estilo do TCU, são questões com conteúdo, então você tem que revisar sim. Então você tem que encontrar esse equilíbrio entre treinar a escrita, mas ficar sempre revisando os conteúdos, ou então aparando alguma aresta, aprimorando algum assunto que você, fazendo uma questão discursiva, percebe que você talvez não esteja tão bem como achava que estava. Então era mais ou menos esse ciclo. 2 dias ali escrevendo e os outros 2 lendo. E a diferença? Fez na colocação? Fez diferença na nota discursiva? Fez, com certeza. Para começar, aqui nessa prova do TCU, o peso da discursiva era enorme, né? No concurso anterior tinha sido uns 33%, eu acho. Nesse agora foi 50%. Era metade. O peso era igual da prova objetiva e da prova discursiva. Eu terminei a primeira fase em 19º, que já era uma classificação muito boa, mas eu não estava dentro das vagas ainda. Mas aí, com a prova discursiva, pelo que eu olhei lá na planilha, se eu não me engano, eu tirei a 4ª melhor nota da prova discursiva. E como a prova discursiva tinha um peso tão grande, isso acabou me ajudando a dar um salto, né? E um salto muito importante, que é de fora para dentro das vagas, né? Então passei de 19º para 4º colocado.
o que já dá uma tranquilidade maior para você ter a perspectiva de ser chamado em breve, né? Então, para mim, foi muito importante. E olhando a sua preparação como um todo, você consegue apontar erros e acertos? De modo geral, eu sou bem satisfeito com a minha preparação. Eu acho que eu tomei boas decisões, eu acho que eu me organizei bem. Talvez como erro eu pudesse apontar que eu demorei um pouco a me informar sobre o mundo dos concursos, sobre essa possibilidade, né? Talvez se eu tivesse me dedicado a procurar mais informações, ter assistido o seu Quarta das Carreiras há mais tempo, talvez eu tivesse me inspirado a começar essa jornada antes, né? Mas acho que a partir do momento que eu comecei a estudar, de modo geral, eu sou bem satisfeito. Isso não significa que tudo que eu fiz é perfeito e que eu passei em todas as provas que eu fiz, não é verdade, mas eu acho que eu tomei boas decisões, eu sou bem satisfeito com, por exemplo, o fato de eu ter, antes de ter começado a estudar, ter te separado um tempo para só pesquisar e determinar métodos de estudo, escolher uma área e definir que seria só a área de controle, que eu não ia ficar quicando de prova em prova, definir como eu ia fazer meus ciclos, simulados, esse material de revisão. Então, todas essas decisões foram muito boas para mim. Então, eu sou, de modo geral, bem satisfeito, assim. E os acertos, o que você apontaria, destacaria, né? De decisões que você tomou, ou de posturas que você teve que te ajudaram a levar essa aprovação, né? Levando em consideração, inclusive, né, que alguns outros concursos você não alcançou a aprovação. Então, eu imagino que você fez diferente algumas coisas, né? Ou que foram essenciais aí para essa aprovação. O que você destacaria? Uma coisa boa que eu fiz é que eu sempre cuidei ativamente assim, do meu psicológico, tentava me manter sempre com um pensamento positivo e de não me culpar demais quando alguns problemas apareciam. Por exemplo, quando eu não passei no TCDF, eu me senti mais... Eu me esforcei ativamente para me sentir mais motivado do que decepcionado com aquele episódio. Eu também nunca deixei de praticar um esporte, de cuidar da minha saúde e também... eu soube não exagerar também, porque se você passa do ponto, isso acaba... Se você exagera com tudo, na vontade, na carga horária excessiva, não se dá um momento de lazer, você vai enlouquecendo também um pouco. Então, eu acho que eu soube dosar muito bem. Então, isso me ajudou. E com relação à técnica de estudo, o que eu gostei demais foi o material de revisão que eu aprendi a desenvolver para mim. Também foi pesquisando na internet, vendo relatos de outros alunos, né? Aquele caderno de erros que eu falei. Quando eu fui definir como que eu ia fazê-lo, eu fiquei pensando, pô, mas e aí, será que eu faço, vai ser como? Vai ser à mão, vai ser no Word, vai ser de outra forma? A mão eu já descartei de primeira porque minha mão não gosta de escrever, minha mão dói, eu escrevo devagar, eu mal sei escrever a mão, minha letra é feia. No Word eu pensei, poxa, são 20 matérias, eu vou ficar com 20 documentos diferentes, isso vai ficar meio bagunçado, né? Aí eu vi um relato na internet que eu acabei gostando muito e eu adotei para mim e funcionou perfeitamente. Que foi montar esse meu material de caderno de erros no Excel. Que aí o que eu fazia? Cada aba da planilha era uma matéria diferente e em cada aba, cada coluna era uma aula. Então, por exemplo, a aula 00 era a primeira coluna e eu ia anotando o material para baixo. Segunda coluna, a aula 01, ia anotando o conteúdo para baixo. E acabou que ficou muito prático. Em um documento só, eu tinha todo o meu material à mão. Como era digital, eu podia usar aquelas ferramentas de busca, lá dar um Ctrl F e pesquisar um termo que eu estava procurando. E também, por ser digital, me permitia adicionar no meu material de revisão, por exemplo, prints do PDF, né? Lá no PDF tinha uma tabelinha que, resume perfeitamente tal assunto, ela dá o macete total, tem um mapa mental, eu podia simplesmente copiar a imagem e colar lá no meu material, então ficava muito prático, né? Então esse material acabou que foi um grande acerto e ele era a minha forma de revisar de véspera da prova, era reler tudo aquilo. E para a gente já caminhando para o final dessa entrevista, José, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar os estudos agora para concurso público? O que você gostaria de deixar de mensagem também para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua? Vale a pena se dedicar, que o mundo dos concursos às vezes ele pode ser um pouco ingrato, mas se você se dedica, dá para colher os frutos muito bem também. Mas para isso você tem que aprender a cuidar do seu caso específico, né? Aprender a se adaptar a essa situação. Então, acho que a dica que eu daria é cuide do seu psicológico ativamente, porque se você não cuida, se você exagera, estuda demais, passa do ponto, não se permite ter um mínimo de lazer, não se permite relaxar de vez em quando, essa pressão vai te consumindo e alguns resultados adversos podem ir minando a sua autoconfiança, então você tem que cuidar ativamente do seu psicológico e você tem que se organizar muito bem. Eu acho que
eu acho que antes de sair fazendo sem pensar, monte uma estratégia, planeje como você vai estudar, pesquise técnicas de estudo, escolha uma área pensando não somente na remuneração, mas também no quanto ela te prepara ou não para fazer outras provas. Então, tudo isso eu deixo de dica. José, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Como eu disse, a gente já fez uma live juntos que está disponível no nosso Instagram, então vale a pena conferir. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns por essa conquista. Eu que agradeço. Foi ótimo participar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe. Se quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.